Vereador Dr. Maurício. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dr. Maurício. Boa tarde, senhor presidente, todos os demais colegas vereadores. Boa tarde àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, em especial pelo YouTube. Boa tarde a todos os funcionários dessa Casa de Leis. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar a minha fala para cumprimentar a todas as mães batataenses pelo Dia das Mães que se aproxima no próximo domingo, dia 9, em nome da minha esposa Ana Paula, da minha filha Franciele. Sintam-se todas cumprimentadas por esse dia muito importante na vida de todos nós, porque a figura da mãe é uma figura indispensável. A do pai também, mas a mãe tem algo mais, né? E eu que perdi a minha mãe já faz mais de 21 anos, sei o quanto faz falta o colo de uma mãe. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a educação, porque a educação como instrumento formal foi privilégio de poucos que dispunham de tempo e dinheiro para investir. Os séculos anteriores à invenção da imprensa foram marcados pela educação restrita apenas aos mais ricos e aos membros privilegiados de certos grupos sociais, como o clero, por exemplo. Para a grande maioria das pessoas, educação significava aprender por meio de imitação com a experiência dos mais velhos, de forma que a tradição foi por muito tempo a principal fonte de aquisição de conhecimento. Saltamos alguns séculos e hoje vemos que a educação formal não apenas se tornou comum, mas sim uma exigência, um direito universal que, embora ainda não tenha sido assegurado para absolutamente todos em nosso país, caminha a passos largos nessa direção. Mas, no entanto, nós vemos que com essa pandemia deu uma freada brusca nessa situação. Haja vista que tivemos um retrocesso significativo e que esse estudo à distância, ou seja, você estuda de suas casas, todos nós somos sabedores de que a maior parte das pessoas, dos cidadãos, dos alunos, são constituídos de pessoas de baixa renda, baixo poder aquisitivo. No entanto, os seus pais, não porque não queiram, mas porque não têm condições de dar para os seus filhos, para que consiga acompanhar o estudo através das redes sociais, da internet, um tablet, um celular, Wi-Fi, enfim. Continua, então, sendo, como antigamente, um privilégio de poucos. Porque a maior parte deles moram na periferia, em favelas, que nem sinal de Wi-Fi pega. E mesmo se pegasse, não teria condições, porque não tem viabilidade, ou seja, condições econômicas para tal. Então, nós vamos ver cada vez mais aqueles que têm condições financeiras, os mais privilegiados, se sobressaírem em detrimento daqueles que menos condições têm. Infelizmente, é o que acontece no nosso país. E nós podemos dizer também que a Revolução Industrial, ao longo do processo, iniciou-se a industrialização e a expansão das cidades, que ocorreram no período da Revolução. Anteriormente, até as primeiras décadas do século XIX, a maioria da população, inclusive europeia, não tinha nenhum acesso a qualquer tipo de educação. Porém, educação escolar, diga-se de passagem. Porém, o rápido avanço tecnológico exigia a formação de mão de obra instruída, capaz de realizar
as tarefas que exigiam maior nível de especialização. Na medida em que as ocupações tornaram-se mais complexas, a educação tradicional recebida em casa tornava-se mais e mais obsoleta, já que as experiências de trabalho diferenciavam-se cada vez mais no decorrer de um curto espaço de tempo. Diante dessa necessidade, surgiram as primeiras escolas técnicas que mais adiante tomariam o formato de escolas que vemos hoje. E que, infelizmente, durante esse período de pandemia, não estamos vendo. E partindo desse pressuposto, senhor presidente, eu gostaria de tecer o nome de alguns professores que marcaram a história da educação brasileira. E dentre eles nós podemos dizer João Cardoso Palma Filho, Anísio Espínola Teixeira, Paulo Freire, José Mário Pires Azenha, e podemos destacar também o professor Darcy Ribeiro. Foi um antropólogo, historiador, sociólogo, escritor e político brasileiro, filiado ao Partido Democrático Trabalhista, ao qual eu era filiado anteriormente, conhecido por seu foco em relação aos indígenas e a educação no país. Suas ideias de identidade latino-americana influenciaram vários estudiosos latino-americanos posteriores. Por que eu faço questão de frisar, senhor presidente, senhores vereadores? Nós sabemos que a única coisa que não vai tirar de nós, e nem das crianças, principalmente aquelas, doutor Rafael Prosdóttir, da periferia, que não tem condições alguma, é o conhecimento, é a sua profissão. Eu sou fruto da periferia, eu sou fruto dessas pessoas com menos condições econômicas. Os meus pais, infelizmente, a minha mãe, que Deus tem em memória, gostaria de fazer muito para os seus filhos, mas infelizmente as condições não davam. Eu, na verdade, posso dizer a todos vocês que gostaria, e sem sombra de dúvidas, se for exemplo para alguma dessas crianças, eu já estou realizado. Porque, com muito sacrifício, eu consegui estudar. Hoje sou um advogado, graças a Deus, não posso reclamar. Mas só Deus sabe, minha família. A minha mãe acompanhou boa parte, antes de eu me formar, infelizmente, Deus a levou. Sabe das dificuldades que passei, das fomes que passei. Então, eu gostaria de uma reflexão nesse período, principalmente agora que as nossas crianças, que é o nosso futuro. O nosso futuro está nas crianças, que não têm o que comer. Eu recebo todos os dias ligações, pessoas indo pedir, inclusive na minha casa, comida. Pessoas passando fome em nossa cidade. É muito triste. Finalizar, senhor presidente. É muito triste e lamentável. Nós temos, e tenho certeza que todos fazem na medida do possível, de ter um olhar e ações voltadas para essas pessoas e essas crianças. Muito obrigado.